Olá, estudante! Nessa aula vamos conversar a respeito das polias, também chamadas de roldanas. As polias são mecanismos utilizados para modificar a direção dos fios que puxam determinado peso sem alterar a intensidade das forças. As polias têm várias aplicações, sendo uma delas a sua aplicação em associação de várias delas, com a função de reduzir a intensidade da força utilizada para levantar objetos muito pesados. Um caso desses é o do guindaste, que transfere todo o peso para as polias, reduzindo a força dos motores para suspender objetos. Outra aplicação bastante comum é nos aparelhos de musculação em academias. As polias são utilizadas para facilitar o movimento do exercício físico em vários ângulos, permitindo uma variabilidade dos estímulos musculares. Iremos observar a utilização de dois tipos de polias, as polias fixas e as polias móveis. Como o nome já diz, as polias fixas ficam presas pelo eixo em uma superfície, ou seja, não se movem. Já as polias móveis podem se mover na corda, como você pode ver na animação. Com relação às forças em uma polia fixa, a força-peso do objeto suspenso, nesse caso, será sentido na outra extremidade da corda. Assim, a força aplicada para suspender o objeto é igual ao peso do objeto. Já nas polias móveis, essa força se divide nas duas extremidades da corda. Observe nesse caso que a metade do peso foi transferida para a corda presa no teto, e a outra metade do peso foi transferida para a outra corda que a pessoa está puxando. Ou seja, as polias móveis dividem as forças a depender da quantidade de partes de cordas que essa polia utiliza para mover o objeto. Para diminuir a força do levantamento de corpos muito pesados, são utilizadas as polias em associação uma com a outra. A associação de polias é quando se utiliza várias polias para movimentar um corpo ou sistema de corpos. O primeiro tipo é a talha, que é o tipo simples de associação de polias. Nesse tipo de associação, as polias móveis fazem a força aplicada ser menor. Isso porque cada polia móvel divide a força que nelas são aplicadas. Isso significa que quanto mais polias móveis, menor será o esforço aplicado para suspender o corpo. No primeiro caso, temos uma pilha de tijolos que são suspendidos por uma associação de polias. Temos uma polia móvel e uma fixa. A polia móvel vai dividir o peso para cada extremidade da corda. Assim, a corda presa ao teto receberá metade do peso, e a extremidade da corda, que tem uma mão puxando, receberá a outra metade do peso. No segundo caso, à direita, temos duas polias móveis. Então, a primeira polia irá dividir o peso para cada extremidade da corda. A primeira metade do peso será sustentada pelo teto e a outra metade do peso será sustentada pela segunda polia móvel. Essa segunda polia móvel, por sua vez, dividirá essa força recebida em duas metades. A primeira metade será sustentada pelo teto e a outra metade da força será aplicada pela mão que puxa a corda. Vamos observar isso com valores. Suponha que o peso dos tijolos seja de 100 newtons. No primeiro caso, à esquerda, a polia móvel irá dividir esses 100 newtons em duas metades de 50 newtons, sendo a primeira metade sustentada pelo teto e a outra metade será a força aplicada pela mão para puxar a corda. Então, nessa associação de polias, com uma polia móvel, a força que você usará para puxar o objeto é a metade do peso desse objeto. Já no segundo caso à direita, cada polia móvel irá dividir a força que sustenta em duas partes. A primeira polia irá dividir o peso de 100 newtons em 50 newtons para cada corda. Já a segunda polia, que recebe os 50 newtons, irá dividi-lo em duas partes de 25 newtons cada. Ou seja, a mão que puxa o objeto só precisará aplicar uma força de 25 newtons para suspender o objeto. Enfim, quanto mais polias móveis você coloca associada, menor será o esforço usado para puxar um objeto.
Se não há nenhuma polia móvel, a força usada deverá ser igual à força-peso do objeto. Uma polia móvel, a força usada deverá ser a metade do peso do objeto. Duas polias móveis, a força usada deverá ser a quarta parte da força-peso do objeto. E três polias móveis, a força usada deverá ser a oitava parte da força-peso do objeto. Generalizando, temos que a força F necessária para puxar um objeto é igual ao peso dividido por 2, elevado ao número de polias móveis. Vamos a esse exemplo. Qual a força necessária para puxar o homem na figura ao lado, se a massa do homem é de 80 kg? Considere a aceleração da gravidade aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Sabemos que a força necessária para suspender um objeto em uma associação de polias do tipo talha é o peso dividido por 2 elevado ao número de polias móveis, n. Nesse caso, temos 3 polias móveis e a última é fixa, então não vamos contar com ela. Aplicando a expressão das polias do tipo talha, F igual a P sobre 2 elevado a n, o peso é calculado pela massa vezes a aceleração da gravidade. Então, aplicando os valores de massa m igual a 80 kg e a aceleração da gravidade a g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e o número de polias móveis igual a 3, temos que a expressão fica 80 vezes 10 sobre 2 elevado a 3. Multiplicando em cima 80 por 10, temos 800. Embaixo 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, dividindo 800 por 8, nós temos então que a força aplicada é de 100 newtons. O segundo tipo de associação é do tipo cadernal, que é uma associação compacta. No primeiro caso, a força-peso do objeto é de 100 newtons, e a força aplicada para suspender esse objeto é 100 newtons, já que não há polias móveis. Nesse caso, se você suspende o objeto 10 cm, é porque você puxou 10 cm de corda. Mas quanto mais polias móveis você associa, mais corda você terá que puxar. Nesse segundo caso, por exemplo, temos uma polia móvel que dividirá a força de 100 newtons em duas partes iguais. Então, cada corda terá uma força de 50 newtons aplicada. Nesse tipo de associação, não vemos o número de polias, mas o número de cordas entre as polias, exceto a corda que puxa todo o sistema. Nesse segundo caso, temos duas cordas que dividirão a força em duas partes. Como cada corda suspende o objeto em 10 cm de altura, então o comprimento da corda que deverá ser puxado será de 20 cm. No terceiro caso, temos agora 3 cordas entre as polias que puxam o objeto, e cada corda puxará um terço da força-peso do objeto, ou seja, aproximadamente 33 newtons. Se as 3 cordas puxam o objeto 10 cm acima, então o total de corda que você deverá puxar será de 30 cm. No último caso, temos 4 cordas que dividem a força-peso de 100 newtons em 25 newtons cada, e o total de corda que deverá ser puxado é de 40 cm para elevar o objeto em 10 cm. Então, a força aplicada a F para suspender o objeto deverá ser o peso do objeto dividido pelo número de cordas C entre as polias. Vamos a esse exemplo. Qual o peso de um objeto suspenso por polias associadas em cadernal, como a da figura ao lado, sabendo que a força para suspender o objeto através da associação é de 20 newtons? Se o objeto for suspenso a uma altura de 15 cm, quantos centímetros de corda terá que ser puxado? Considere a aceleração da gravidade, mais uma vez aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos usar a fórmula para calcular a força aplicada para suspender um objeto através de polias associadas em cadernal. A força aplicada é igual ao peso dividido pelo número de cordas, C. A força aplicada já está sendo informada. O que se pede é a força-peso. O número de cordas na associação de polias na figura é 1, 2, 3, 4. Ou seja, temos 4 cordas nessa associação. Então, aplicando esses valores na expressão, temos 20 igual ao peso dividido por 4, passando 4 para a esquerda e multiplicando, temos 20 vezes 4 igual ao peso. Multiplicando 20 por 4, temos 80, ou seja, o peso do objeto suspenso é de 80 newtons. Já o comprimento da corda, que será puxado, será o número de cordas vezes a altura. Nesse caso, a altura que o objeto foi elevado foi de 15 centímetros.
Então, o comprimento da corda puxada será 4 vezes maior, ou seja, 4 vezes 15, que dá 60 centímetros. E por esse vídeo, gente, é só isso. Um forte abraço e até a próxima aula.